Contribuir para um mundo melhor. Isso é o que nos move. Somos inspirados para fazer a diferença na sociedade. Nossa motivação é transformar sonhos em realidade, informação em conhecimento. Nossa meta é prevenir para um futuro saudável. Assim é o programa Viver Bem na Escola, uma iniciativa do Instituto Unimed, que promove a educação para a saúde com crianças, adolescentes e adultos, contribuindo com a formação e melhor qualidade de vida. Transformar o presente é estar preparado para fazer a diferença no futuro. Instituto Unimed. Vamos transformar? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Do Instituto Unimed Uruguaiana, com uma palestra de boas-vindas que abordará o tema Como está a sua saúde emocional para o retorno às aulas? Essa é uma atividade que foi construída numa parceria do Instituto Unimed Rio Grande do Sul, o Instituto Unimed Filial Uruguaiana e a 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Lembrando que este é um primeiro evento de alguns eventos que serão desenvolvidos durante o ano. Para iniciar, vamos ouvir o diretor do Instituto Unimed Rio Grande do Sul, Dr. Alcides Mandeles Tunes. Bom dia, meus amigos, bom dia, palestrantes, participantes, dirigentes. Eu falo em nome do Instituto Unimed RS, que é o braço social e de sustentabilidade da Federação das Unimed do Estado do Rio Grande do Sul, presidida pelo Dr. Nilson Maia, que também é o presidente do Instituto. Então, falo pela nossa equipe, agradeço ao Lorival, um incentivador de todas essas ações, principalmente aí na região do Uruguaiana, com grande sucesso, e agradeço também a nossa palestrante, Daniela Greff, que fala lá de Lajeado, mostrando assim a capilaridade do sistema e a possibilidade de interação das diversas regiões que a Unimed tem, da mesma forma que a gente presta assistência à saúde em qualquer lugar do estado ou do país. Quero agradecer também ao Carlos Sunhol, nosso mestre-sala hoje, meu gerente, ao Paulo Rogério, que cuida da parte técnica, a Lisiane, enfim, a federação que colaborou aí com o que podia para o bom andamento desse evento. E, obviamente, especialmente agradecer a 10ª Coordenadoria de Educação, que, pelo seu interesse, com a receptividade da Unimed Uruguaiana, especialmente na pessoa do Dr. Lorival, consegue realizar um evento desse porte e que certamente vai, é aquela história, aquele lugar comum, mas que é verdadeiro, certamente nós vamos sair muito melhor do que entramos dessas 1h30, 2 horas a seguir. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Alcides. Agora eu convido, então, o nosso anfitrião do evento, Dr. Lorival Araújo Gonçalves, que fará sua manifestação. Por favor, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Alcides, nosso diretor do Instituto. Queria saudar a professora Sara, nossa parceira também, titular da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, professor Emerson, nosso secretário municipal de Educação de Uruguaiana, professora Dirce, da Associação dos Professores, a diretoria do Instituto Unimed, aos colaboradores da federação que estão dando apoio, naturalmente também a nossa palestrante, a doutora Daniela Greff, que vai, com muito brilho, assim, dissertar a respeito dessa temática que é tão importante, tão providencial nesse momento, né, em que a gente discute se os professores têm que estar na linha primeira da prioridade da vacinação. A Unimed, ela tem se pautado, a Unimed Uruguaiana, através do seu Instituto Unimed aqui em Uruguaiana, tem se pautado por uma presença permanente na vida da comunidade.
talvez alguns não conheçam, muitos de vocês sabem, de um projeto que tem 11 anos aqui em Uruguaiana, que se chama Projeto Leãozinho, onde a Unimed Uruguaiana e o Instituto captam recursos do imposto de renda para levar para as entidades do Conselho da Criança e do Adolescente. Isso significa, em valores, mais de R$500 milhão que a gente já conseguiu captar e ajudar a tirar essa gurizada das ruas aqui em Uruguaiana e proporcionar um futuro melhor para eles. Mas sobre o tema de hoje, que a professora Daniela, a doutora Daniela vai falar também, eu tenho falado assim, que é um tema que se as pessoas não têm depressão, ansiedade ou outras formas emocionais de tratar essa situação, é porque elas estão em órbita da Terra ou porque estão no mundo da Lua, literalmente, porque ninguém pode dizer que não está nem aí para esse tema, não é? Então, para nós, nesse momento, a Unimed já tem, há um ano, já vem fazendo campanha pelo uso da máscara, por todas aquela rotina de não aglomerar, de falar sobre esses princípios maiores que devem nortear. Então, nesse momento, entendemos que é um momento muito importante agora dessa nossa pauta, essa palestra. Portanto, eu quero saudar, em último lugar, mas não em último, em primeiro, assim, principalmente os professores, que na sala hoje, nesse momento, são mais de 1.100 professores que estão inscritos, estão para participar. Minha saudação para eles e a mensagem de que nós estamos sempre atentos a isso aí, fazendo todas as rotinas, todo aquele controle que a gente deve fazer como Unimed instituição e que, ao final de tudo, nós vamos vencer essa pandemia e esse vírus. E precisamos fazer a campanha pela vacinação. Vacina sim. Estamos todos juntos nesse barco aí. Muito obrigado e a boa palestra, então, para Daniela Greff. Muito obrigado, doutor Lorival. Agora convidamos a nossa coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, que dará essa mensagem de boas-vindas para todos. Bom dia, eu quero saudar o doutor Alcides, diretor do Instituto Unimed, e saudando o doutor Alcides, doutor Lorival, da Unimed Uruguaiana. Eu quero saudar toda a equipe que se conecta com a 10ª Coordenadoria de Educação, com a região e com o estado do Rio Grande do Sul, porque temos pessoas participando de outras regiões, nesse grande desafio, que é o cuidado do cuidador. Cuidador professor, cuidador funcionário de escola, funcionário que produz a merenda, a alimentação das crianças e o cuidador que cuida dos espaços. Então, só tenho a agradecer. A parceria inicia hoje e que vai se ampliar por todo esse ano. Quero saudar aos queridos professores, os gestores das escolas, aos nossos gestores das secretarias aqui da região de educação e de outras secretarias que estão conosco nesse momento. Dizer que a saúde é o que sabe fazer muito bem a Unimed. E é nessa parceria, nessa conexão em rede, mesmo separados fisicamente, mas conectados, é que nós vamos fazer a prevenção, trabalhar a autoestima e trabalhar o grande cuidado que precisamos sempre, mas nesse momento, muito mais necessário. Então, eu agradeço em nome da Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul, e especialmente da nossa coordenadoria, da nossa região, por essa grande parceria. Obrigado a toda a equipe que trabalhou para que esse momento acontecesse, e a gente só tem a agradecer. A doutora Daniela, psicóloga, também o nosso carinho, o nosso agradecimento, e dizer que é um grande momento para nós. Essa parceria com a Unimed é o primeiro momento em que nós vamos tratar dessa pauta.
né, do cuidado emocional, enfim, de tudo isso que o Dr. Lorival falou, e que só vai trazer uma autoestima, uma segurança e uma conexão com cada um, né, consigo mesmo. Muito obrigado e um bom evento para todos nós. Os diretores, professores e demais pessoas envolvidas nessa importante missão, um excelente ano letivo. E para virmos às atividades, então, vamos chamar a psicóloga Daniela Regina Greff. Daniela é psicóloga clínica e terapeuta de casais e família, especialista em clínica, com ênfase em teoria psicanalítica e clínica psicoterápica. Junto com a Daniela, aí do estúdio, está o Cleimar dos Santos. O Cleimar é analista de projetos de sustentabilidade da filial do Instituto Unimed da região do Vale do Taquari e Rio Pardo. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Lorival, doutor Alcides, Sara, Clarice, toda a equipe do Instituto Unimed Uruguaiana. E uma saudação especial aos professores da 10ª CRE, né? É um prazer estar aqui na presença de vocês. Estou aqui já com a Daniela, né, que vai iniciar a sua fala falando sobre a saúde emocional do professor. Mas antes disso, né, quero dizer que estamos seguindo todos os protocolos aqui, nos cuidando, estamos com distanciamento, eu vou seguir de máscara, com álcool gel, né, que é uma necessidade desse momento que estamos vivendo, e que a gente recebeu muitas perguntas já durante as inscrições, mas que, se vocês tiverem outras perguntas, outras dúvidas a partir da fala da Daniela, mandem para a gente. Eu vou estar aqui acompanhando, né, vou fazer a mediação aqui com a Dani. Então, podem encaminhar ali na tela de vocês, tem um chat, né, para encaminhar respostas com um pontinho de interrogação. Podem encaminhando durante a apresentação, que ao final a gente vai ter um momento específico para isso, tá bem? Vou passar então a palavra para a Daniela. Bem-vinda, Dani. Bom dia. Bom dia. Bom, saudando vocês também, né, Carlos, doutor Lorival, doutor Alcides, Sara, e dizer para vocês que eu preferiria, neste momento, estar diante de todos esses professores, porque nessa minha prática de escola, do projeto, que é com muito orgulho que eu uso essa camiseta desde 2007, né, por todas as mudanças que o programa já sofreu, não sofreu, recebeu, né? Porque a gente recebeu muitas pessoas e muitos acréscimos nesse período. Então, dizer para vocês que é com muito orgulho que eu uso essa camiseta e que, com maior orgulho ainda, eu saúdo os professores de Uruguaiana, Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui e Manuel Viana. Né? Então, para mim, como profissional, que sou já há 20 anos, eu preferiria estar diante dessa plateia e ter todos esses olhares, toda essa troca, que agora, no momento, vou ter aqui com o meu colega Cleimar, Palaís, que está na nossa técnica. Então, vamos ver o que eu escolhi para vocês, tá? Para a gente poder conversar. A ideia que eu sempre tenho, quando trabalho com grupos, com público, é não de trazer respostas prontas, até porque o psicólogo não tem respostas prontas, né? Quando se vai ao consultório individual, ou como casal, ou como família, a gente vai, muitas vezes, problematizar a situação para que a gente possa ver de uma maneira mais ampliada e de repente, ver coisas que a gente não via dentro de um foco mais restrito e, muitas vezes, adoecedor. Então, separei um material que eu vou passar para vocês e, no final, estaremos à disposição, Cleimar e eu, para dividir, para refletir sobre isso e, provavelmente, as pessoas que estão nos escutando podem ficar um pouco frustradas, né? Porque talvez a Daniela venha e nos ensine como enfrentar este momento na profissão, na vocação, na função de educadores, né? E eu não tenho essa resposta, infelizmente, mas vou trazer o meu conhecimento, a minha técnica e a minha prática para ver o quanto eu consigo contribuir com vocês.
Então, tá? O nosso tema, acho que muito bem escolhido, né? A saúde emocional desse professor, que eu prefiro a palavra educador, tá? Porque não é apenas transmitir um conhecimento, mas estar engajado nesta nobre tarefa de formar cidadãos, né? Então, vamos pensar como está a saúde emocional para esse retorno às aulas. A gente está aqui falando para esse público de educadores, mas com certeza, como dizia Lorival antes, não tem quem está enfrentando esta forma, este momento de pandemia de outra forma, né? Então, poderia estar aqui falando para qualquer outra classe de trabalhadores. Então, ia dizer para vocês que a primeira coisa, quando a gente analisa, quando a gente avalia uma situação, a gente tem que pensar quem é esta pessoa, quem é esse educador, quem particularmente é a pessoa que está passando por essa pandemia, né? Para a gente falar da saúde de uma classe, a gente tem que pensar uma classe formada de indivíduos, né? E uma coisa muito legal, até na minha experiência de professora que eu já tive, é essa interação, essa troca, essa coisa gostosa que tem dentro de uma escola. Então, essa pessoa, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em avaliar qual é a predisposição dela para o adoecimento, tá? Como ela estava neste momento, quais são as doenças de base. É diferente uma pessoa que já vinha tratando, que já vinha enfrentando um problema de ansiedade, ou depressão, ou de relacionamento, algumas coisas que já estavam presentes e que ela já estava tendo que lidar com isso anteriormente. Quais são os recursos internos dessa pessoa? Tá? A sua capacidade de resiliência, de passar pelas coisas difíceis sem quebrar, sem danificar a sua estrutura. Tá? Quais são os padrões de respostas? Né? São as respostas mais otimistas, tem pessoas que já enfrentam qualquer situação menos grave com pessimismo. Então, nós temos internamente uma forma de funcionamento que nos dá determinados padrões de resposta sobre as coisas. Qual é a capacidade de retroalimentação? Né? De saber que hoje eu tive um dia estressante, um dia muito puxado, e o que eu vou fazer para retroalimentar esse desgaste? Né? Tudo que eu tive, eu sempre digo, é o modelo carga e descarga, né? Então, a retroalimentação vai carregar aquilo que o meu dia descarregou, tá? E como que eu vou fazer isso? E também a flexibilidade diante do novo. Pessoas que são mais radicais, mais conservadoras em suas ações. Eu acredito que as coisas não são por acaso, né? Quem escolhe esta profissão, essa carreira, provavelmente uma característica que tenha muito presente neste indivíduo é a flexibilidade. Eu vou usar, para a gente começar a entender este processo que nós estamos passando, de uma teoria que eu gosto muito e que ela foi formada, foi construída por Piaget na observação de crianças, né? Começando, ele era biólogo, ele era psicólogo, e ele teve uma participação muito grande na educação, porque ele nos traz, ele descreveu aquele fenômeno que acontece dentro da criança e depois ao longo de toda a vida, de como a gente constrói um conhecimento novo, tá? Porque nós estamos, com certeza, diante de uma situação que a nossa, quem viveu na última pandemia, que foi em 1918, acredito, se está vivo era bebê, né? Então, para todos nós aqui, essa pandemia é um evento novo, tá? Que nós temos que acionar a nossa construção de conhecimento sobre isso tudo, sobre essa amplitude que não é só nossa, que é a nível mundial. Então, o processo de conhecimento para Piaget, ele diz assim, ó, que diante do novo existe um desequilíbrio, tá?
O sujeito que recebe um objeto que está apresentado, que é apresentado para um objeto novo, que seja um objeto, uma ideia, um acontecimento, a primeira reação é uma reação de desequilíbrio, tá? Desequilíbrio interno, desequilíbrio emocional, inclusive sobre as estruturas físicas, tá? Então, a origem do conhecimento por parte do sujeito, ele vai ter dois processos, tá? Que ele chamou o primeiro de assimilação e o segundo de acomodação. Eu acredito que isso que eu esteja falando é muito conhecido dos professores, tá? E foi por isso que eu escolhi essa forma um pouco mais didática e um pouco mais concreta para mostrar para vocês o que eu penso a respeito e o que eu gostaria de contribuir com vocês nesse momento. Então, para ele, a assimilação é a capacidade do sujeito incorporar um novo objeto ou ideia a um esquema, ou seja, as estruturas já consolidadas. Vamos pensar o seguinte, tá? Quando a gente come, por exemplo, quando a gente come uma coisa que a gente nunca comeu, vamos viajar para outra região, né, do Brasil, que é tão grande, ou do mundo, e nós vamos ser apresentados a uma coisa que a gente nunca comeu. A gente vai ficar intrigado, a gente vai ficar questionando, e nós vamos ficar procurando comparações. Nós vamos ficar tentando fazer comparações daquilo que a gente está sendo apresentado com aquilo que a gente já conhece, né? Quando a gente conhece uma pessoa nova, imediatamente a gente faz comparações como se a gente fosse lá dentro da nossa cabeça, rapidamente ver tudo que já está armazenado e tentar associar isso aos nossos esquemas anteriores. Porque desta forma, a gente sai daquele incômodo, daquele desconforto, que é o desequilíbrio diante do novo. Tá? Fazendo isso, conseguindo fazer essa assimilação, conseguindo fazer uma visão, uma análise, né? E colocar isso, procurar um esquema que já tenha essa referência antiga, nós fizemos a acomodação. Então, a tendência natural do organismo a se ajustar a um novo objeto ou ideia e, assim, alterar os esquemas a fim de se adequar ao novo. Então, eu tenho lá dentro de mim, a gente pensava, todo mundo conhecia o significado da palavra pandemia, né? Todo mundo sabia que existia essa palavra e que isso já aconteceu desde épocas muito antigas, né? Mas a gente nunca tinha vivido e agora nós estamos diante dela. Então, com a assimilação e com a acomodação deste novo, a gente volta ao equilíbrio. Tá? Então, após algum tempo, o indivíduo passará a dominar o novo, tá? Assimilando e acomodando, chegando ao novo ponto de equilíbrio. Assim, o indivíduo que atinge esse patamar não é mais o mesmo, pois seu conhecimento sobre o mundo agora é outro, maior e mais desenvolvido. É aquela história, né, que a cabeça que se abre uma nova ideia não volta mais à ideia original. Então, acho que esse esquema, para mim, ele me ajuda, tá, a entender e ajudar os meus pacientes naquele desequilíbrio que é toda a fonte das angústias que trazem o paciente ao consultório. Então, quando a gente está um longo tempo exposto a este conhecido, esse desconhecido, porque vocês imaginam, tá? Imaginam tudo que já rodou. O ano passado, nesta mesma época, a gente queria que acabasse logo. Depois, um pouquinho mais adiante, a gente pensava, tomara que esse ano termina logo e a gente vai fazer de conta que ele não aconteceu e o ano que vem tudo volta ao normal. Então, o indivíduo não lida bem com o desequilíbrio, tá? Em qualquer coisa, Isso aqui, para mim, descreve os fatos mais básicos da nossa vida, tá? Diante de um emprego novo, diante de qualquer coisa, de um filho que nasce, de um adolescente, né? Tudo aquilo que é novo para a gente nos desacomoda. O problema é que a gente está nisso há muito tempo,
tá? E a nível mundial. Não tem eu dizer assim, eu estou muito estressado, isso aí está me deixando doente, eu vou pegar um avião, vou viajar para o Nordeste, né? Porque lá está tudo tranquilo, lá não tem isso. A gente liga o rádio, liga a TV, a gente conversa, a gente fala com um parente próximo, parente distante, o assunto é só esse, tá? E isso também, depois a gente vai falar mais adiante, como a gente pode também driblar um pouco isso para a gente não adoecer, tá? Então, nesse grande período que a gente está exposto a este desconhecido e que muda toda hora, uma hora, né, a gente esperou tanto pela vacina, então fica aquela torcida, daí vem, a gente acha que agora vai ficar tudo bem, mas aí volta uma nova onda mais forte do que nunca. Então, como é que a gente vai acomodar, como é que a gente vai assimilar isso, acomodar isso e recuperar o nosso equilíbrio, né? Então, existe um medo, né, que eu acho que desde o início do ano passado, as pessoas, de uma forma geral, de uma forma mundial, estão expostas a este medo, a essa sensação, uma percepção que seja real ou imaginária, porque a gente projeta o que pode acontecer comigo, com meu filho, com a minha mãe, com meu parceiro, né? E muitas pessoas estão, neste momento, infelizmente, inclusive vocês que estão me assistindo, passando por um processo de luto, tá? Um sofrimento, uma desorganização, um processo muito intenso para o ser humano. Este luto, o nosso cérebro, ele não vive apenas com a perda de pessoas, né? O luto é um sofrimento, uma desorganização sobre qualquer perda, né? O que a gente perdeu, todos nós perdemos, tá? A liberdade, o direito de ir e vir, o livre-arbítrio, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro, aonde eu vou, né? Muita gente perdeu o emprego, tá? Pais de famílias, pessoas que era a única fonte de renda, né? Então, o processo de luto ainda se soma a este medo. E é isso que começa a trazer uma série de pacientes ao consultório, e acredito que a gente ainda vai ter a repercussão disso mais adiante, porque o adoecimento ele costuma vir depois, como eu vou mostrar para vocês. Então, diante do medo, diante dessa falta de assimilação e acomodação, o nosso organismo ele fica brigando, tá? Dentro das nossas respostas fisiológicas, diante de um perigo, o organismo ele reage de 3 maneiras, tá? Ele tenta a luta, a fuga ou ele congela. E eu diria que nós estamos nos 3, tá? Nós ficamos rodando, às vezes a gente luta, às vezes a gente acorda melhor, vamos lá, vamos isso, vai dar certo. Às vezes a gente foge, a gente tem vontade de ficar na cama, tem vontade de fechar os olhos e acordar daqui um ano para que isso tenha passado, tá? Ou então a gente fica totalmente congelado e aí bate o desespero e aí a gente não sabe o que vai ser e como vai fazer. Então, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? De repente, vocês podem estar pensando assim, a gente queria uma palestra mais motivacional, a gente queria ouvir coisas mais alegres, mais otimistas, né? Mas assim, ó, a motivação, ela vem de dentro, tá? Não adianta eu vir aqui contar umas piadas para vocês, né? A motivação é aquilo que vai melhorar o meu mundo interno e aí vai sair como motivação para que eu possa exercer tudo que está me esperando ali dentro daquilo que eu escolhi. Outra coisa, falando em escolhas, né? Se eu tivesse diante de vocês, desse público que eu adoro trabalhar, o Cleimar sabe disso, que eu gosto muito dessa interação com o público, trabalhar sentado na frente de uma câmera é algo que eu também preciso me reinventar, né? Mas se eu tivesse diante de vocês e pudesse fazer essas trocas, tá? Com certeza, assim, vocês talvez já estivessem repensando naquilo que vocês precisam fazer, tá? Porque não adianta a gente querer motivar de fora para dentro. Eu acredito na motivação de dentro para fora,
tá? Porque quando a gente tem algo difícil, algo trabalhoso, algo que não é fácil, algo que a gente não sabe fazer, a melhor coisa que a gente precisa é ajuda, né, equipe e ferramentas, tá? Então, acredito que essa fala que eu tenho trazido para vocês, que vocês consigam entender-se, né, e poder avaliar um pouquinho, porque infelizmente nem todo mundo tem o acesso ao psicólogo neste momento, para fazer uma avaliação individual, mas talvez eu pensei, quando preparava esse material, que ele pudesse ajudar vocês, primeiro, a fazer essa autoavaliação, tá? Perceber que vocês estão, que nós todos estamos no mesmo barco, né? Não é eu estou sofrendo, eu estou desorganizada, mas eu estou entre várias pessoas que estão sentindo isso mais ou menos intensamente, tá? Então, todos nós lutamos, todos nós fugimos, todos nós congelamos, várias vezes, eu acho que até cada dia, tá? E sobre as escolhas, então, que eu acabei esquecendo, quando a gente faz uma escolha, vocês fizeram uma escolha muito nobre, tá? Vocês fizeram uma escolha de ser professor, tá? Isso é uma escolha nobre. Então, quando a gente faz uma grande escolha, a gente precisa fazer uma série de pequenas escolhas para sustentar a nossa grande escolha, tá? Como terapeuta de casal, repito isso praticamente várias vezes na semana, né? Existe uma escolha ainda? Existe uma escolha ainda. Vocês escolhem ser professores ou vocês vão pedir demissão, né, neste momento? Não, vocês escolhem ser professores. Então, a gente tem que fazer uma série de outras escolhas pequenas para que ela sustente essa nossa grande escolha. Porque senão a gente vai vacilar, a gente vai ficar muito inseguro. Será que esse é o meu lugar? Será que é isso que eu devia estar fazendo? Tá difícil, tá complicado, mas esse é o meu lugar. Eu escolhi, né? Vocês escolheram, tá? Eu escolhi estar aqui com vocês, né? Acordei cedo, moro em Venâncio Aires, vim até Lajeado, eu escolhi, tá? E eu vou fazer uma série de pequenas escolhas para manter essa minha escolha. E isso vai me tornar mais forte diante de todos os desafios que esta escolha me colocar, tá? Acho que isso é uma conduta pessoal que eu tenho e uma coisa que eu aprendi através dos pacientes e que eu consigo tentar transmitir para quem está precisando, tá? Pensem na escolha que vocês fizeram, tá? E façam pequenas escolhas para sustentá-lo. Como se dá o processo do adoecimento emocional? Eu digo que o nosso sistema nervoso, nossa parte psíquica, ela é o primo pobre, tá? É o primo pobre da busca de ajuda, do tratamento, tá? As pessoas ficam lutando, achando que vai passar, que amanhã eu vou estar melhor, né? E se às vezes a gente tem uma dor na barriga 3 dias, a gente vai no médico, mas se a gente tem um problema psicológico 3 dias, a gente não vai. Então, o adoecimento emocional, ele muitas vezes ele acontece por esse excesso de força, tá? Que as pessoas ficam achando que se eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu não tô louco, tá? Ou então eu sou capaz, se eu for buscar, vou dizer que eu sou incompetente, né? Então, acho que o adoecimento emocional muito é por esse excesso de resistência que as pessoas têm, tá? Então, mas ele tem um processo, tá? Ninguém adoece emocionalmente de um dia para o outro, assim como ninguém cura de um dia para o outro, tá? Como se dá esse processo de adoecimento, tá? Ele começa pelo estresse, tá? Estresse, tá? Ele não é um termo da medicina inicialmente, originalmente, tá? Ele é um termo da física, tá? Estresse é o máximo de capacidade, de força que o corpo aguenta, tá? Então, a gente está sob estresse, nós estamos tendo pressão de tudo que é lado, e o nosso organismo, a nossa saúde, o nosso físico, o nosso emocional está exposto a este estresse, tá? A capacidade máxima que o corpo aguenta, tá?
A exposição prolongada ao estresse começa a dar o esgotamento. Imagina um elástico, né? O elástico que a gente fica esticando ele ao máximo e mantém, tá? Esse elástico, ele entra no esgotamento, ele dá tudo que ele tem e aí ele abandona as forças, tá? A partir do esgotamento, a gente tem o adoecimento, tá? Então, isso é bom, por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês se analisarem, tá? Eu estou sob estresse, eu já estou no esgotamento máximo, porque daí eu vou estar perto do adoecimento, tá? E doenças, quando a gente fala, nós usamos o termo transtorno, né? Que é um pouquinho diferente, é quase sinônimo, dá para entender como sinônimo de doença. Mas na nossa área, por algumas razões, a gente usa o termo transtorno, tá? A partir desse tempo de estresse, que vem esse esgotamento e vem o adoecimento, nós caímos nos transtornos, tá? Então, assim, ó, o que a gente... Eu coloquei aqui pós-pandemia, mas a verdade é que me enganei. Não é pós, é durante, tá? Acredito que pós-pandemia vai ficar ainda mais intenso isso, tá? Mas o que está aparecendo, tá? Na nossa clínica, meu esposo é psiquiatra e eu psicólogo, o que a gente já está tratando? Quais são as coisas mais frequentes que as pessoas trazem neste momento? Não que não traziam antes, tá? Mas estamos falando deste momento. Em primeiro lugar, transtorno de ansiedade, tá? Em segundo lugar, os transtornos depressivos, que podem ser concomitantes. Os transtornos somáticos. Pensa, todos nós temos órgãos de choque, todos nós temos um sistema mais frágil do nosso organismo. No momento que a gente está num tempo prolongado de estresse, já experimentando este esgotamento, esse nosso órgão de choque vai responder. E ele é nosso amigo, ele está sinalizando, tá? Ele está dizendo, olha, se a gente fosse um motor, seria a luz vermelha, né? Está acendendo a luz vermelha, opa, o que eu tenho que fazer? Tenho que aliviar algumas coisas. Os transtornos alimentares, eles chegam, o transtorno de sono também, até pela mudança de hábito, né? Quando a gente tem, todos os professores sabem que acordam às 6 da manhã, correm para a escola, entram na sala de aula, aí tem o recreio, aí tem o almoço, daí tem o recreio da tarde, então a gente acaba até tendo uma rotina alimentar, teoricamente, mais regrada, tá? E o transtorno alimentar também, ele vem muito pela questão da ansiedade, tá? Transtornos alimentares não é a questão de pensar só em excesso, podemos pensar também no emagrecimento, na perda de peso, na perda de energia, por uma alimentação comprometida pela ansiedade. Transtorno de sono, né? Eu tenho escutado muito a questão de pesadelos, inclusive pessoas que passaram pelo Covid, né, que precisaram ser internadas, precisaram ser entubadas, ou então que viram seus familiares passando por isso, tem trazido para a gente esses transtornos de sono, a insônia, pesadelos, um sono não reparador, né? E alguns casos mais graves, então, de transtornos psicóticos, pessoas que realmente não aguentam e rompem, né? Chegam no limite máximo e rompem com a realidade. Eu coloquei bem embaixo aqui os transtornos do uso de substâncias psicoativas, tá? Que também é algo que está sendo buscado, às vezes, até como uma fonte de compensação, né? O álcool, outras drogas ilícitas também, tá? E medicações, excesso de medicações, automedicações, né? Pessoas que chegam para a gente impregnadas de substâncias para dormir ou de ansiolíticos, né? E que às vezes a gente tem que imediatamente começar uma retirada, tá? E o que a gente vai ver também, não só nos adolescentes e nas crianças, transtorno da dependência da internet, tá? Na classificação que ele entra, ele se refere mais a jogos, tá? Mas a gente tem visto pais com essa queixa, porque os filhos estão muito em casa, filhos de mães, por exemplo, que são professoras e que têm que ter silêncio na casa e que tiveram que talvez até dispensar babás, empregadas,
e às vezes acabam dando o eletrônico para que o filho se interta ou que não faça barulho, e acaba tendo um abuso, né, que leva a uma dependência, que leva a uma tolerância que precisa cada vez mais, né? As pessoas ficam com, vai aumentando essa tolerância, e com síndrome de abstinência. Quando tu tenta evitar, quando tu tenta reduzir, a abstinência é pior, né? Porque causa todo um transtorno e aí acabam permitindo de novo, tá? E aí os jovens, por exemplo, os adolescentes que já têm o sono diferente do adulto, acabam passando noites e noites inteiras com a exposição da internet. Então, acredito que isso são coisas bem preocupantes, né, bem importantes para a gente ficar atentos. Quando nós, psicólogos, e muitas vezes somos nós que recebemos o paciente inicialmente, porque ele acha que ele ainda não precisa de psiquiatra, porque quer começar de uma forma mais branda, né? Então, como que a gente faz para avaliar esses transtornos, tá? Porque nós não temos um exame de sangue, nós não temos uma tomografia, nós não temos nenhum exame de clínico ou de imagem que nos dizem que o paciente já está, né? Como é que eu sei se o paciente está no estresse, no esgotamento, ou se ele já está no adoecimento, tá? Todo transtorno, ele tem as suas características, tá? O transtorno de ansiedade, por exemplo, ele é subdividido, tá? Eu coloquei aqui as subdivisões mais presentes, mais comuns, tá? O transtorno de ansiedade, ele tem que fechar critérios, tá? Então, a nossa avaliação clínica, a nossa escuta do paciente, e às vezes até a escuta de um familiar, se ele já está com a saúde mais comprometida, a gente tenta encaixar a fala dele, a investigação que a gente está fazendo, dentro de critérios, tá? Então, ansiedade, se a gente pensar na palavra ansiedade, nesse sentimento humano, a gente não estaria, num primeiro momento, falando de doença, tá? De transtorno. Ansiedade é uma resposta natural frente a algo novo, a algo mais exigente que a gente tem. E um grau de ansiedade até serve de proteção para a gente, tá? Se a gente não tivesse nenhuma ansiedade, a gente correria muito mais riscos, tá? Mas quando a ansiedade vira transtorno, dentro do que a gente tem como subdivisões, a gente tem ansiedade generalizada, é aquela, por exemplo, se eu tenho uma ansiedade frente vir aqui fazer uma live, fazer uma palestra online para vocês, tenho. Não é a minha prática, não é o que eu estou acostumada a fazer. Então, confesso para vocês que isso suscita em mim um grau de ansiedade, né? Na noite anterior, durante a minha viagem até aqui, mas ela está relacionada a este evento, tá? A ansiedade generalizada é quando a gente não distingue mais sobre qual evento a gente está ansioso. E, inclusive, a gente diz que é uma angústia sem nome, né? Ela é uma coisa que eu sinto muito ruim, que eu quero que passe, que me aperta o peito e me tira a paz, me tira a calma, e eu já não sei relacionada a que ela está. Ela já generalizou, né? Então, aí a gente começa a ver ela como um problema, tá? O pânico é aquele ataque, aquela descarga neurovegetativa que a gente tem, que traz sintomas físicos, né? Que traz taquicardia, que traz dor no peito, que as pessoas vão na emergência achando que estão infartando, tá? Isso é um ataque de pânico, que pode ser eventual, que pode se tornar comum, tá? Mas é um dos transtornos de ansiedade. A ansiedade de separação, a gente costuma dizer que ela é aquela criança que começa a ir na escola e chora na hora de se separar dos pais, tá? Mas a gente está vendo, neste momento, aquela ansiedade de separação porque a gente está isolado, porque a gente está com medo. Todo mundo diz para a gente que se a minha mãe hoje
adoecer, ela vai entrar no hospital, e se ela piorar, eu não vou mais vê-la, né? E se o meu filho adoecer, vai acontecer a mesma coisa. Então, essa ansiedade de separação, esse medo de perder pessoas e ficar longe das pessoas, também se intensificou. Fobias específicas, né? Pessoas podem ter fobia da internação, pode ter fobia de ser entubado, ou de perder o emprego, ou de qualquer coisa, mas ela é um medo exagerado sobre algo específico, tá? A fobia social, né, que impede as pessoas da mínima interação que a gente pode ter, pessoas que não conseguem mais sair à rua, né, porque pensam que o fantasma está em cada esquina, e aí chega em casa, e aí lava calçado, lava roupa, lava compra, lava tudo, né, impedindo quase essas pessoas de ter qualquer convívio social, que minimamente também é necessário, tá? Agora, a fobia é o medo do medo, né? Então, eu começo a ter pânico sempre no final da tarde. Daqui a pouco eu começo a ter uma agorafobia, que é o medo de chegar à tarde, porque na tarde eu tenho pânico, né? Ou então, eu começo a ter um sono perturbado, pesadelos, e eu começo a ter medo da noite, né? Porque à noite vem aquilo que eu estou sofrendo. Então, a gente chama de agorafobia. O mutismo seletivo, não estou falando aqui de estar de mal, de não querer falar, não saber o que falar, tá? Mas o mutismo seletivo, a gente vê que as pessoas ficaram muito caladas, tá? Elas estão com processamento interno, elas estão mudando comportamentos, tá? Por um grau de ansiedade, muitas vezes não compartilhado. E ainda a gente tem ansiedade induzida por substância, que pode ser álcool, que pode ser medicações, né? Mas tudo isso como transtorno de ansiedade. Eu coloquei aqui também um episódio depressivo, que é o que muitas pessoas estão vivendo neste momento, tá? E trouxe para vocês aqui, ó, como que a gente faz essa avaliação, quais são os sintomas que uma pessoa que está passando por um episódio depressivo apresenta, tá? Então, a gente tem 3 sintomas fundamentais, que vocês estão lendo aí, tá? E 7 sintomas acessórios, que são, vamos dizer assim, secundários, tá? Quando eu pego uma pessoa, ela pode estar num episódio depressivo leve, moderado ou grave. Por que é importante isso para mim, tá? Importante até para ver se ela precisa de medicação, porque a depressão, ela causa um desequilíbrio químico, que o paciente pode recuperar com terapia, mas às vezes é muito demorado e muito sofrido. Então, a gente busca uma ajuda medicamentosa, tá? Daí vocês vão ler esses sintomas ali, esses 3 mais esses 7, vão dizer para mim, Daniela, eu tenho tudo isso, né? Eu tenho humor deprimido, eu tenho perda de interesse, eu estou com a autoestima baixa, eu tenho perturbação de sono, tá? Mas aí vem o detalhe, tá? Tem que ser na maior parte do dia, quase todos os dias, por mais de 2 semanas, tá? Porque tudo isso aí são sentimentos humanos. E o adoecimento, a gente não adoece em coisa fora do que a gente é. A gente adoece naquilo que nós já somos, né? A gente tem toda essa tensão em cima do nosso organismo. E é em cima dele que a gente vai adoecer. Então, esses são para vocês poderem se guiar até para fazer uma autoanálise, né? E ver em que ponto vocês estão. Como dizia antes, né, o nosso colega, quem é que está bem, né? Quem é que está bem neste momento? O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. Se nós não temos doença ou enfermidade, significaria que a gente estaria bem nesse momento. Não, a gente não está num completo bem-estar físico, mental e social, tá? Mesmo quem não está doente. Nós estamos todos, se somos pessoas coerentes, se somos pessoas ajuizadas, nós estamos todos sofrendo de alguma maneira, tá? Mas essa sensação, talvez a gente possa trocar um pouquinho, né, a ideia de tá todo mundo mal, ou pensar assim, tá todo mundo no mesmo barco, precisamos nos ajudar, né? Talvez fazer um olhar um pouco mais positivo em cima desse conceito.
Como é que a gente costuma, eu particularmente, Daniela, como é que eu costumo escutar o meu paciente para ver se ele está mais grave ou menos grave, tá? Eu tenho esses 3 critérios aí que eu utilizo sobre aquilo que o paciente está me contando que faz ele sofrer, tá? Qual é a frequência que ele tem isso? Qual é a intensidade quando isso acontece e quais os prejuízos que traz? Então, se eu estou com uma ansiedade muito alta, que já está generalizando, tá? Qual é a frequência, qual é a intensidade e o que isso já está me trazendo de prejuízos? E pensar que esse adoecimento emocional é muito sutil, tá? Ele acontece muito devagarinho, tá? Ele é dentro, como eu disse, dentro das nossas características. Então, às vezes, são as pessoas que convivem com a gente que percebem que nós não estamos bem, tá? Eu tenho atendido agora alguns pacientes novos que vêm por algum desgaste muito importante e vêm avaliar se já estão no adoecimento, que a maioria deles são trazidos, tá? Eles vêm acompanhados, ou por colegas, ou pela família, ou pelo parceiro, tá? Mas as pessoas, às vezes, costumam não identificar esse processo de adoecimento. Então, tá? Eu elenquei ali algumas sugestões práticas que eu pensei, mas eu quero que, enquanto eu fale isso, vocês já estão se avaliando, tá? Também não é para vocês ficarem se enquadrando em tudo que é doença, de pensar assim, ó, estamos todos no mesmo barco, escolhemos esta profissão, tá? Vamos tentar, a melhor forma de passar por um perigo é ter alguém do nosso lado, tá? Eu sempre costumo dizer que não tem nada que alimente mais a nossa alma do que outra alma, né? A gente pode buscar uma ajuda em várias coisas, mas é nas pessoas que a gente vai encontrar a maior ajuda e o maior conforto, tá? Então, algumas coisas práticas que eu trouxe para vocês, né? Para depois a gente ver, né? Alguns questionamentos que vocês vão nos trazer. Nós temos uma sequência, tá? Dentro da nossa cabeça, como a nossa cabeça funciona, tá? Nós temos, em primeiro lugar, os pensamentos, tá? Que nos levam aos sentimentos e aí ao comportamento exteriorizado. Então, se eu estou, por exemplo, chorando, é o meu comportamento, tá? Eu estou chorando sobre aquilo, sobre como estou me sentindo. E eu estou me sentindo de acordo com o que eu estou pensando. Então, desta maneira, se eu quiser parar de chorar, quiser que o meu sentimento diminua, eu vou ter que ir lá nos pensamentos e tentar trocar a minha forma de pensar naquele momento. No momento que entra um pensamento novo, ele me distrai, ele me causa outros sentimentos, e aí o meu comportamento muda. Então, acho que essa cadeia é bem importante para a gente pensar. Eu estou num dia ruim, eu estou me sentindo baixo astral, eu estou irritado, eu estou esgotado, né? O que está, de onde vem, quais são os pensamentos que estão dando origem a isso hoje, tá? A questão do prazer e da realidade, tá? Nós vivemos, ora, no princípio do prazer, ora, no princípio da realidade. Por exemplo, acordou de manhã, tem que ficar 4 horas na frente do computador dando aula virtual, que agora, né, a gente está vivendo isso, é a realidade, tá? Não adianta naquela hora eu querer ficar agora eu queria me sentar lá, tomar meu chimarrão e ficar bem quietinha. Não, agora é a hora da realidade. Mas quando não for, tá? Tentar buscar algum tipo de prazer que vai fazer essa compensação. Quando eu falo em prazer, eu falo em coisas pequenas, tá? Me sentir bem não é uma coisa grande que acontece, e sim um combinado de pequenas coisas. Eu posso tomar esta água aqui, sentindo como ela está me fazendo bem, porque eu estou falando bastante, e esta água ser para mim uma pequena experiência de prazer, tá? Eu posso tomar meu banho
e sentir que aquela água está lavando tudo que eu vivi hoje, que eu estou cansada, mas agora eu vou botar uma roupa confortável e eu vou experimentar. Porque a ansiedade é como se eu vivesse tudo fora do corpo, né? Onde o meu corpo está, a minha cabeça não está. Então, a gente pode fazer o movimento contrário. Tentar trazer a cabeça para cima do pescoço e tentar dizer, agora eu estou aqui, tá? Neste momento eu estou aqui falando para vocês e eu não estou em nenhum outro lugar. Eu estou aqui, eu estou inteira para aquilo que eu estou fazendo. É um exercício, tá? Por exemplo, eu vou chegar em casa, vou sentar na mesa para almoçar, eu vou experimentar cada alimento que tiver no meu prato ou no meu copo, um por um, tá? E tentar sentir o gosto deste alimento, tentar me conectar com aquilo que eu estou fazendo, tá? Eu vou chegar em casa, eu vou dar um abraço na minha netinha, que está lá me esperando, e eu vou sentir esse abraço, eu vou sentir todo o amor que eu sinto por ela e todo o amor que ela sente por mim, vou me abrir para receber, né? O parceiro que a gente tem, os filhos, a pessoa que trabalha na nossa casa, né? Poder buscar cada momento, colocar para a gente assim na cabeça, agora eu estou aqui e eu só posso estar aqui, tá? Usar agenda, fazer planejamento, dizer assim, é muito fácil falar porque tu não tem 1 milhão de coisas para fazer, tá? Mesmo que tenha 1 milhão de coisas para fazer, é uma de cada vez, tá? Então, fazer uma agenda possível, tá? E não uma agenda impossível de cumprir, tá? Para que a gente possa ter uma noção de controle, tá? O que nos adoece nesse momento é a vulnerabilidade, tá? É a sensação de que perdemos o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as pessoas que a gente ama. Eu acho que a gente nunca teve, né? Mas agora a gente vive com uma sensação muito presente e muito inserida na nossa vida, né? Então, acho que essas coisas, assim, essas dicas que eu trago para vocês, para tentar amenizar um pouquinho, tá? Trocas virtuais, que são as maiorias que a gente está fazendo agora, né? São a maioria. Aquelas pessoas que a gente adora, liga, tá? A gente só escreve. Escrever, eu não estou vendo o rosto. Eu não estou vendo o olhar dessa pessoa dizendo eu gosto de ti, que bom te ver, né? Aquele parente, aquele tio que a gente adora, aquele primo que sempre foi parceiro, colega que eu não estou vivenciando todos os dias. Vamos fazer trocas virtuais positivas, tá? E quando falar de outras coisas, perguntar, não só tu viu que morreu 2 aqui em Venâncio, tu viu o que deu outro. Falando nisso, né? Vocês viram que os educadores entraram na lista da prioridade das vacinas? Né? Não vou questionar isso, mas vou dizer apenas até que, enfim, né? Mas, assim, falar de coisas boas, falar de coisas que eu estou fazendo, tá? Dentro da minha casa, tentar fazer algumas coisas que me dê prazer, organização, comida, né? Vamos fazer coisas que gostam de fazer, tá? A capacidade de ficar só, meditar, relaxar, dormir, olhar uma coisa, ficar sozinho, tá? A capacidade de ficar só, ela é muito prazerosa, desde o berço, né? Aquela primeira vez que a gente percebe o neném com prazer de ficar só, tá? Quando ele acorda, a gente acha que ele estava dormindo, vai lá e ele está sozinho lá, todo, né, numa nirvana lá, prazerosa, tá? Então, o ficar só nos restabelece. E os hobbies, né? Dá para andar de bicicleta, dá para dar uma caminhada, não pode aglomerar, mas pode fazer um monte de outras coisas, que as pessoas, às vezes, o que é culpa vira desculpa, né? Então, não pode por causa da pandemia, então não caminho, não pedalo, não faço nada, tá? Identificar os limites, tá? O meu limite. É só eu que sei, tá? Só eu que sei, eu posso estar do teu ladinho e é só eu que sei o que eu estou sentindo, tá? E poder dizer, agora eu preciso uma pausa, agora eu preciso dormir, agora eu preciso comer alguma coisa. Então, é eu que sinto, tá? Para que eu não leve isso a um nível de esgotamento
e a exposição demasiada a esse esgotamento, tá? Identificar as minhas necessidades, como já falei, e buscar ajuda, tá? Buscar ajuda é um ato nobre e não um ato de impotência, de incapacidade. Buscar ajuda, né? Conversar, não, nem só ajuda profissional, mas poder dizer, né? Ligar para um amigo e dizer, eu precisava falar contigo, tá? É tão bom buscar ajuda, e eu acho que é melhor ainda dar ajuda, né? Então, se eu tenho um melhor amigo, se eu tenho uma irmã, se eu tenho um irmão, e eu não pedir ajuda dele, eu também tiro a liberdade dele me ajudar, né? Porque se ele soubesse o que eu estou sentindo, ele gostaria de me ajudar, e ele se sentiria muito bem com isso. Então, gente, isso foi algumas coisas que eu separei para vocês, tá? Dentro de várias coisas que eu poderia trazer, né? Mas, como eu disse, eu estou aqui praticamente fazendo um monólogo, né? E aí, então, a gente acaba ficando um pouco mais limitado até no conteúdo que a gente traz. Porque se eu estou interagindo com o público, eu acabo sabendo o que vocês querem, podendo ampliar, né? Então, façam perguntas, não sei se a gente vai conseguir responder todas, acredito que já tenha, né, Clemar? E se eu souber responder, eu vou responder, se eu não souber, a gente questiona todos juntos, certo? Então, mais ou menos a minha parte teórica, né, que eu preparei para vocês era isso. Okay. Então, Daniela, muito obrigado pela sua fala, né? Sim, já recebemos algumas perguntas. Acho que durante a tua fala, também o que fui revisitando a minha trajetória durante essa pandemia, né? E o pessoal que estava assistindo também foi revisitando, repensando sobre tudo que passaram, né? E a gente já recebeu algumas perguntas aqui. Inicialmente, gostaria de colocar aqui o professor Pedro, que colocou que a sua fala estava muito dentro do contexto da pandemia que a gente está vivendo, né? E de transtornos que a gente não percebe. Porque, assim, para vocês, né, esse público que a gente está falando, para vocês é muito tranquilo, mas nós estamos aqui em Lajeado, então eu gostaria de saber, essas pessoas que estão conversando, de onde são. Professor Pedro, aqui assinalado está Uruguaiana, a princípio. E ele colocou, então, que às vezes esses transtornos a gente não acaba nem percebendo, né? A Luana Mendonça, de Alegrete, também colocou que foi uma excelente fala, né? Agradecendo. E a partir disso, eu vou trazer uma pergunta que veio do Adir. Infelizmente, eu não tenho uma cidade aqui, mas ele pergunta assim, como saber se a gente já tem uma doença de base, né? Porque, como foi colocado, às vezes a gente está vivendo ali entre os transtornos, né? O Dr. Lorival colocou no início de que só se a gente fosse alienado para não ter algum tipo, né, de transtorno, né? Mas então, a gente tem como identificar? Há uma possibilidade de identificar se isso existe ou não? Essa é uma ótima pergunta, né? Assim, ó, o que são eu até incluindo, tá? Ontem eu conversava com uma paciente que me disse assim, ó, a avó, né, que é uma senhora ainda jovem, precisou cuidar dos 2 netos porque a escola estava fechada, tá? E essa avó, ela era pré-diabética, tá? E agora ela se tornou diabética durante a pandemia, né? E claro que a vida dela deve ter mudado muito cuidando de 2 crianças, né? Então, assim, ó, as doenças de base, a gente pode... Todos nós já ouvimos, né? Os feedbacks, tudo que a gente já trouxe, já nos trouxeram, assim, tu é muito ansioso, ou então pessoas que já tiveram, assim, episódios durante a vida e talvez nem buscaram um tratamento, mas sabem que passaram por momentos bem críticos, semelhantes à depressão, né? Então, os ansiosos normalmente já ouviram isso de várias pessoas. Calma, como tu é ansioso, isso, crianças, por exemplo, crianças hiperativas, adultos hiperativos, né? Então, é difícil, se eu tenho uma doença de base, que até o momento de eu ser adulto, profissional, eu já não saiba de alguma maneira,
né? O que eu quero dizer com isso, tá? Se eu já tive vários episódios depressivos antes, tá? Eu vou ter um risco maior de ter um episódio depressivo agora, tá? Se eu sou uma pessoa que, diante de novidades, desafios, situações mais complicadas, meu nível de ansiedade é alto, que me tira o sono, ou que me emagrece, ou que me engorda, ou que eu faço abuso de medicação, provavelmente nós estamos falando num momento delicado, onde essa pessoa teria que tomar um cuidado redobrado, tá? Não só no adoecimento emocional, mas também no adoecimento clínico, né? Então, a pandemia, esse tempo prolongado que a gente está passando, ele costuma fazer as pessoas adoecerem em cima daquilo que já não era uma saúde perfeita, né? Perfeito. E Dani, pensando agora no contexto onde a gente está inserido, né? A Sheila de Alegrete, ela perguntou se as condições de trabalho podem influenciar, né, na motivação, no resultado, o espaço onde a gente está, né? E complementando, a Luana de Alegrete também nos perguntou disso, de como que esse negativismo que às vezes está à nossa volta pode nos afetar, se tem uma forma também de lidar com isso. Eu acredito que algumas medidas que eu trouxe ali, elas funcionem assim como algumas barreiras, né? Por exemplo, assim, eu vou entrar na internet agora e eu vou procurar o noticiário, tá? Eu só vou entrar na internet procurando noticiários. Então, assim, eu estou abrindo a minha barreira, né? Eu vou só ir, o noticiário dificilmente vai trazer, quer dizer, traz coisas boas, mas com grande maioria de coisas negativas, né? Quanto ao ambiente de trabalho, tá? Eu comentava aqui com os meus colegas de sala que estar aqui hoje também no estúdio foi escolha minha, tá? Porque eu preciso de pessoas, tá? Fazer uma live como já fiz, de frente para a câmera do meu note, assim, ficar uma hora e meia conversando, só eu e meu note, não me agradou, né? Então, o enquadre, tá? Vai ter que dar aula em casa, vai ter que ficar agora, como estão em períodos integrais, crianças e professores, criar o ambiente, tá? Porque pensa, eu sou mãe, né? Já meus filhos todos crescidos, mas quando a gente acorda um adolescente ou uma criança para ir para a escola, tá? Ela vai arrastada, ela não acorda, raramente ela vai acordar dando pulo de alegria porque ela tem que ir para a escola. Mas quando ela chega na escola, ela vai ver os outros na mesma condição, né? E aí ela entra numa sala onde todo o estímulo é para a tarefa, tá? Todos os colegas estão assim como o professor, né? Chega na sala dos professores de manhã, até ali estava péssimo, mas aí já faz uma brincadeira, o melhor lugar da escola é a sala dos professores, né? E já faz uma brincadeira, já toma um cafezinho, já tem a fulana que levou fruta, que já levou o bolo que fez e tal, e já se recompõe, tá? Isso tudo agora tem que fazer sozinho. Tem que acordar o filho, botar na sala da casa, cheio de estímulos que são dispersos à tarefa, e ele tem que fazer a tarefa naquele ambiente. E o professor também, né? O professor vai estar na sala de aula, por mais que ele tenha os problemas da casa, dos filhos, de tudo, ele vai entrar no seu carro, vai caminhar até a escola, e quando ele chegar lá, ele vai estar dentro de um enquadre, tá? E aquele enquadre vai empurrar ele para aquela tarefa, mesmo que ele não estivesse tão pronto para isso. E agora tem que criar esse enquadre em casa, cheio de estímulos extra, cheio de coisas que para as crianças são mais prazerosas, para os adultos também, só que a gente tem crítica, né? Que são muito mais prazerosas, talvez, do que a tarefa que está sendo proposta. Então, criar esse enquadre, coloca uma flor, coloca, sei lá, abre uma janela, bota a mesa na frente da janela, faz o teu suco preferido, o teu café preferido, sei lá, tenta criar um enquadre mais propício para aquilo que vai ser feito. Além disso, Dani, teve um participante que trouxe de forma anônima, né,
que passou no ano passado por períodos, episódios depressivos, né? Que se sentiu e se identificou ali na fala que tu trouxe, né, sobre depressão. E nós tivemos uma pergunta que veio da Maria do Carmo Flores. Aqui eu não tenho qual é a cidade. Deixa eu ver. Eu não tenho qual é a cidade aqui, mas ela trouxe uma pergunta ligada ao suicídio. Sim. Ela trouxe que uma coisa que chamou a atenção dela é que, embora a pandemia tenha trazido muito desequilíbrio, o número de suicídios, ao menos em Uruguaiana, que acredito que é a cidade então onde ela fala, caiu muito. Morreram muitas pessoas de Covid, mas não por suicídio. Se de um lado ela trouxe muitos outros problemas, de outro, parece que ela auxiliou, então, a diminuição dos suicídios. E ela perguntou, o que a senhora pensa sobre isso? Há alguma relação, Dani? Excelente. Eu não tinha pensado, tá? Confesso que eu não tinha pensado. Mas Venâncio Aires, que é a minha cidade natal, onde eu moro, eu acredito que vocês todos já ouviram falar como capital do suicídio, né? Como a cidade já esteve no primeiro lugar do Rio Grande do Sul como a capital, como a cidade que tem mais número de suicídios. Só que pensando agora com ela, tá? Como eu disse para vocês no início, a gente vai construir. Eu não trouxe coisas prontas, tá? Eu gosto, inclusive, destas perguntas que me fazem pensar e ampliar o meu próprio pensamento sobre isso. Eu acredito que, porque no suicídio, no suicida, na pessoa que está como vocês viram lá, dentro de critérios de depressão, com pensamentos, né? Essa pessoa geralmente acha ou está vivendo esse sofrimento de forma muito isolada, tá? Então, e ela vai conversando com outras pessoas sobre aquilo que ela sente, e a maioria fica dizendo, deixa pra lá, eu também faço isso, também não vou me matar por isso, e não sei o que e tal. Então, a pessoa não se sente muito compreendida na sua dor, como se ela tivesse imersa num mundo sem saída, né? O mundo dela está sem saída, e ela está sozinha, tá? Eu acredito que agora, uma das coisas que, no fundo, pensando positiva, poderia-se dizer, é que nós estamos numa situação muito parecida. Venâncio, Lajeado, Uruguaiana, Alegrete, qualquer cidade vizinha aí, nós estamos vivendo uma realidade muito parecida. Então, quem está sofrendo, o sentimento que mais leva a pessoa ao suicídio é a desesperança, né? Então, quando eu estou sofrendo isoladamente algo, e eu começo a buscar ajuda e não recebo, eu começo cada vez mais a aumentar a minha desesperança, tá? Eu acho que o Covid, de todo mundo estar vivenciando a mesma coisa, ainda assim nós temos um sentimento que é o sentimento de esperança, tá? Esperamos que, como eu dizia no início, a gente achava que neste momento já teria passado tudo, mas não passou, a gente joga para daqui 2 meses, daqui a pouco todo mundo, né, nós, profissionais da saúde, já fomos vacinados, graças a Deus os médicos já fizeram a 2ª dose, né, então assim, a gente vai tendo esperança, tá, e a esperança é algo que o suicida não tem, tá, mas foi muito boa a pergunta, me fez pensar, tá. Muito bem. Nosso tempo está esgotando aqui. Eu gostaria de agradecer todas as mensagens que vocês estão encaminhando, falando sobre a importância, né, de se ter esse momento. A Mariana de Alegrete colocou sobre a importância de ter momentos como esse, porque geram pontos de reflexão, oportunidade de rever comportamentos, de ressignificar, né? Tivemos também... Deixa eu ver aqui. Desculpa, a gente perdi agora aqui. Aqui a Vanessa, que falou sobre a brilhante palestra, que é um tema muito pertinente, que você foi muito clara e objetiva nas colocações, que é importante também no momento, né, a gente poder ser mais claro, conseguir explicar as coisas com tranquilidade. E eu vou priorizar aqui, vou juntar algumas perguntas de 2 grupos que eu acho que foram trazendo perguntas, né, aqui referente a esses grupos. Primeiro, do professor John, que é da cidade de Alegrete, ele coloca que a profissão de professor ela é permeada por um contexto de frustrações, seja com alunos, com pais, colegas, com a gestão,
Particularmente, ele crê na subutilização das capacidades intelectuais no cotidiano das escolas, visto como operadores no sistema educacional. Mas, nesse período, se o professorado pudesse sentir-se acolhido, orientado, né, já seria um bom começo. E eu gostaria de saber, gostaria que você, né, falasse um pouquinho sobre a importância do professor se perceber importante nesse processo educativo, conseguindo, né, estabelecer melhores relações, estabelecer limites adequados ao trabalho. E eu acho que é uma pergunta que se repetiu aqui por outras pessoas também, de como fazer, então, o professor se perceber nesse processo, né? Eu volto, né, Cleimar, ao que eu dizia antes, a questão da escolha, tá? Eu sou psicóloga, eu escolhi essa profissão, e aí eu vou ficar todo dia achando que está muito difícil, e eu reitero tudo o que ele falou, tá? Acho que pouca gente sabe que eu sou a única ovelha negra da minha família, acho que o Cleimar já sabe. Minhas 4 irmãs são professoras e a minha mãe é professora, e eu, como psicóloga, voltei e já dei algumas aulas em algum período. Então, conviver com professoras, com esta escolha que eu estou falando, eu convivo desde o dia que nasci, né? E sei de todas as... Talvez isso foi o meu grande motivador, tá? Quando eu disse para minha mãe que eu não queria fazer magistério, tá? Porque eu não queria as dificuldades que ela tinha. Eu queria buscar uma outra profissão. E quando eu cheguei na faculdade de psicologia, pelas disciplinas, pelo conteúdo programático, eu caí dentro da escola. E desde que eu caí dentro da escola, eu não saí mais. Então, eu sempre digo, a gente entra na escola, a escola entra na gente e a gente não sai mais. Tá? Então, essa escolha, tá? Esse professor que faz a colocação, fazer uma autorreflexão, tá? Lembrar por que fez essa escolha, honrar essa escolha, tá? Ficar feliz com essa escolha. A gente tem muita coisa frustrante, mas a gente tem muita coisa que o professor não sabe a intensidade do que ele vai afetar a vida dos seus alunos. Ele vai ter... Daqui a pouco, lá adiante, um adulto chegar com um filho, apresentar o filho para ele e dizer, meu filho, esse aqui foi uma professora que me ajudou muito. E essa professora nem sabia disso, tá? Então, as marcas que o professor faz, o benefício que ele faz, o papel fundamental, muitas vezes ele vai viver isso sozinho. E como vive sozinho, às vezes enfraquece. Tá? Então, poder fazer essa autorreflexão de pensar, não, eu escolhi isso, eu continuo escolhendo isso. Tá? Tem desafios, toda profissão tem. O momento atual, ele trouxe desafios maiores para algumas categorias, né? Acho que essa questão do professor ter se... readaptado na sua forma de trabalho, como se ele tivesse entrado num trabalho novo, né? Algumas coisas que ele fazia, a forma como ele operava, ele teve que deixar de lado e reconstruir. Então, assim, ó, pensar todos os dias na sua importância, lembrar de coisas positivas, lembrar de alunos que ele já ajudou, tá? Isso ajuda a buscar uma compensação para as coisas mais frustrantes. E agora, com o nosso tempo já estourado, vou ir para uma última pergunta, que é voltada para as famílias, a relação professor-família, né? Nós tivemos perguntas aqui, uma pergunta anônima, né? Que nos trazem primeiro parabéns pela palestra e gostaria de saber sobre se o isolamento pode afetar a convivência entre os alunos nesse retorno, né? Há uma preocupação nesse reencontro professores-alunos, né? O professor Elton de Uruguaiana que fez essa pergunta, ele colocou o nome logo abaixo aqui, e também o professor Jairo, ele trouxe sobre um questionamento de como reagir a uma sensação de impotência causada pelo desânimo, né, coletivo das famílias, o que tange a esse conhecimento familiar. Né? E, junto com isso, acho que é importante a gente trazer também, se de um lado há essa preocupação com a família, né, Dani? Tivemos perguntas também aqui de professores colocando que são pessoas que gostam de conviver, de estar próximos, e agora nesse retorno das aulas,
como lidar com isso, porque ainda vai nos exigir um certo distanciamento. Sim, né? Eu acho que eu costumo dizer que a nossa profissão, a metade é a nossa técnica e a outra metade é o nosso lado pessoal, né? Em tudo que nós fizermos, se a gente não se coloca como indivíduo naquilo que faz, tá? A nossa técnica, ela acaba sendo mais vazia, tá? E quando nós temos, é como se fosse uma balança, né? Quando a nossa técnica está escassa, as nossas ferramentas estão escassas, a gente entra mais com o eu, né? E por isso que o adoecimento se dá mais. Os médicos, né? Vocês no consultório, nessa linha de frente, o Venâncio está requisitando toda a força médica e da enfermagem para os novos ambulatórios que estão abrindo, né? Então, muitas vezes a gente vai com a cara e com a coragem muito mais do que a nossa técnica, né? Então, essa interação, eu vou te dizer que eu não sei responder como vai ser, tá? Porque nós não temos esses antecedentes, tá? Eu vou te dizer que o professor que está perguntando isso já está no caminho certo. Tá? Quando a gente tem uma preocupação sobre isso, se eu estou preocupada como meu filho vai se sair, se eu estou preocupada como eu vou abraçar, né? É interessante porque a origem da palavra abraço é sem braços, né? Eu posso abraçar com o olhar, eu posso abraçar com o sentimento que eu transmito, né? E é uma questão, eu fazia uma palestra para jovens, um tempinho atrás, jovens do Interact de Venâncio, que eu sou parceira também, e um menino me perguntou, tá? Ele perguntou para mim assim, Daniela, eu quero te fazer uma pergunta. Tu sempre fostes assim ou tu já precisou te reinventar? Né? E eu disse para ele, olha, eu não sei como tu me vê, né? Não sei qual é o que eu estou te passando, mas que eu tive que me reinventar, com certeza, várias vezes, né? Então, quando a gente chega, né, depois dos 50 anos, a gente já precisou se reinventar muitas vezes, tá? E esses professores que estão com esta preocupação, já estão sabendo que tem que se reinventar. E só o fato de fazer essa pergunta, que eu não vou ter a resposta, tá? Já me deixa muito feliz de saber que tem esses professores na linha de frente, que fizeram sua escolha e que estão preocupados em como eu vou me reinventar. Pode ter certeza que eles vão saber, tá? Na prática, o que mais acontece dentro da escola, tá, é a improvisação. Escola é um lugar que tem poucos recursos, escola é um lugar que as crianças trazem desafios a todo momento. Quando tu acha que tu já viu de tudo, tu não viu, vem outro desafio. Então, se tem um lugar que é um terreno muito fértil para a reinvenção, é a escola, pode acreditar. Escola é um lugar de criar, né, Dani? Tivermos tempo para ficar aqui falando, né? Tiveram várias perguntas, acho que a gente poderia ter um tempo, assim, para conseguir responder todas. Infelizmente, nós não temos, vamos respeitar aí o tempo de todos, né? Que se organizaram para estar aqui. Gostaria de agradecer as mensagens que foram enviadas, da Daiane de Alegrete, que colocou que adorou a palestra, agradecendo aos envolvidos, a Marisângela também, Valquíria, que agradeceu esse momento de fala leve e esclarecedora, né? E a gente agradece, então, a presença de todos, né? Gostaria de dizer para vocês que é um momento difícil, como a Dani colocou no começo, não temos respostas para tudo, né? Mas, ao contrário, a gente tem muitas perguntas para tudo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Dani. Passo para a Dani, se quiser fazer uma palavra final, e a gente retorna com o Carlos Senhor. Eu estava me lembrando agora, você estava falando dessa pessoa de Alegrete. Você sabe onde fica o Alegrete? Segue o rumo do seu próprio coração. Alegrete, eu não entrei na cidade, mas eu passei no acesso a essa cidade um dia que eu fui a um congresso em Rosário, né? Fui de carro por ali e fiquei encantada com as placas que vão falando, vão dando os pedaços da música enquanto a gente se aproxima da cidade, tá? E foi um lugar que com certeza eu voltaria para conhecer. Então, às vezes a gente tem que dizer como é que nós vamos enfrentar tudo isso, tá? Juntos, tá? Somando esforços.
Eu sempre, quando eu trabalho com um coletivo, com um grupo, com uma família, com um casal, eu tento sempre trazer coisas, eu tento ser um instrumento de que eu possa ser útil. Então, se em algum momento eu conseguir provocar uma reflexão, ampliar uma reflexão, eu já me sinto realizada com o nosso encontro. Então, volto a dizer que foi um prazer, né, estar falando para essa região que para nós aqui é um pouco distante, mas de ter sido convidada pela Unimed, e mais uma vez dizendo que desde 2007 eu tenho o prazer de vestir essa camiseta. Tá? Infelizmente não conseguimos responder a todos, mas fazer perguntas já nos abre a nossa cabeça para poder pensar e ampliar as nossas defesas, nossas resistências. Exato, não tivemos tempo para tudo, mas novamente, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelo envio de perguntas, e agora a gente sai de Lajeado, que as questões da virtualidade têm essas possibilidades, né? Estamos em Lajeado, falando com Uruguaiana, Itaqui, então agora a gente sai de Lajeado e volta para Porto Alegre com o Carlos Sonhol, com você, Carlos. Obrigado. A parte final do nosso evento, vai aparecer na tela aí de vocês o QR Code para a pesquisa de satisfação do evento. É muito importante que vocês procurem responder, nos ajudem nisso, para poder cada vez mais aperfeiçoar e entregar um produto cada vez melhor para vocês. Vamos dar um tempo aí de aproximadamente 2 minutos, então, para vocês poderem responder a pesquisa. Enquanto isso, vamos proceder ao sorteio de um brinde oferecido pela nossa Unimed de Uruguaiana aí para os participantes do evento. Esse sorteio vai ser feito por um software concomitantemente ao evento, e na sequência, então, a gente vai poder divulgar para vocês o nome aí dos contemplados aí com esse brinde. Lembrando que essa pesquisa, ela pode ser acessada por esse QR Code, e também tem o link no chat do evento. Estamos concluindo, então, o tempo da pesquisa, e agora, na sequência, então, a gente vai divulgar aí o nome das pessoas que foram sorteadas. Lembrando que esses brindes serão entregues
nas escolas, né, às quais esses profissionais estão vinculados. Temos aqui a relação dos números, então, que foram sorteados pela ordem de inscrição dos participantes: 721, 767, 879, 634, 690, 104 e 893. Muito bem. Encaminhando, então, a parte final do nosso evento, como tínhamos comentado, então, vamos agora colocar em tela para vocês o vídeo institucional do programa Viver Bem na Escola, que foi exibido no início do evento, para quem não teve oportunidade de assistir. Queremos lembrar que esse evento ele foi gravado na íntegra e será disponibilizado aí pelos canais aí de comunicação do Instituto e da Universidade de Uruguaiana, para que vocês possam e principalmente agradecer aí mais uma vez então a participação de todos, desejar que essa travessia ao longo de 2021 seja o melhor possível para todos, que consigamos cada um de nós levar adiante aí o nosso trabalho e esperar em breve poder revermos aí para quem sabe a gente compartilhar mais experiências aqui dentro do nosso programa Viver Bem na Escola. Muito obrigado a todos e mais uma ano letivo para todos. Contribuir para um mundo melhor. Isso é o que nos move. Somos inspirados para fazer a diferença na sociedade. Nossa motivação é transformar sonhos em realidade, informação em conhecimento. Nossa meta é prevenir para um futuro saudável. Assim é o programa Viver Bem na Escola, uma iniciativa do Instituto Unimed, que promove a educação para a saúde com crianças, adolescentes e adultos, contribuindo com a formação e melhor qualidade de vida. Transformar o presente é estar preparado para fazer a diferença no futuro. Instituto Unimed. Vamos transformar?